novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em dezembro do ano passado na cidade de Wuhan, que tem 11 milhões de habitantes. A contaminação se espalhou rapidamente. Mais de 80 mil casos da doença foram registrados na China. O número de mortos passou de 3 mil, mas segundo o governo, mais de 80% dos doentes já estão curados. A disseminação rápida do coronavírus colocou o mundo em alerta. O Irã, no Oriente Médio, teve 10 mil pessoas contaminadas. O número de mortes passa de 150. Na Coreia do Sul, o número de doentes passou de 7 mil. Mas lá a pandemia está desacelerando graças à campanha de informação e à participação popular. O epicentro da doença agora é a Europa. A Itália é o país mais atingido. O número de infectados chega a 12.500. Mais de 800 pessoas já morreram na Itália, inclusive o médico que liderava a equipe de combate ao vírus. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou medidas para conter o aumento da propagação do vírus. Entre elas, a suspensão de todos os voos da Europa por um período de 30 dias. A proibição teve início na última sexta-feira. Nos estados mais afetados, como Nova York e Washington, as aulas foram suspensas. Eventos importantes estão sendo cancelados ao redor do mundo. Na noite da última quinta-feira, o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 foi cancelado. O início da temporada de 2020 foi suspenso até maio. O Campeonato Americano de Basquete também foi suspenso por tempo indeterminado depois que um dos jogadores foi diagnosticado com a doença. Há 11 anos, a Organização Mundial de Saúde não declarava uma pandemia. A última vez foi em 2009. O motivo foi o vírus H1N1. A doença recebeu o apelido de gripe suína. Já em relação ao novo coronavírus, um estudo feito pela OMS no final de fevereiro deste ano com casos chineses mostra que a maioria dos infectados teve sintomas moderados e se recuperaram. Apenas 13,8% desenvolveram a forma grave da doença e 6,1% a versão mais crítica, com falha respiratória e falência de órgãos. Os pacientes com mais risco de desenvolver sintomas críticos são maiores de 60 anos ou com hipertensão, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas. Apesar da apreensão que a pandemia instalou no mundo, especialistas reafirmam que não há motivo para pânico. 90% dos casos podem ser tratados em casa. No Brasil, o surto da doença não é tão grave se comparada à dengue, por exemplo. A taxa de mortalidade pelo Covid-19 é de 3,4%. Já o risco de morte pela dengue é de 10%. Veja tudo sobre o coronavírus, o que você precisa saber. 100% fatos, 0% medo. Agora, no Entre Linhas. Bem-vindo ao Entre Linhas especial de hoje. Coronavírus, tudo o que você precisa saber, sem medo, sabendo dos fatos e quais as ações que você precisa tomar para prevenção, para não ser tomado por esta pandemia e também pelo pânico, talvez seja pior que a pandemia. Vamos saber aqui hoje com o doutor Ricardo Teixeira, que é pneumologista, pratica no Hospital Moriá, Albert Einstein e HC aqui de São Paulo. Vai responder perguntas, inclusive você que quiser tirar suas dúvidas sobre o coronavírus. Você pode entrar agora na nossa página no Facebook e você pode deixar a sua pergunta ali, o seu comentário, nós vamos responder aqui durante a programação. Estou aqui também com o Bispo Adilson, que vai nos ajudar nesta entrevista. E durante o programa nós vamos falar com o chefe da Secretaria de Comunicação Social, Fábio Van Garten, que foi diagnosticado com o coronavírus esta semana e está de quarentena. Daqui a pouquinho falaremos com ele, vamos ver como que ele está se sentindo aí com os sintomas do coronavírus, como ele está tratando isso. E também nós vamos falar com
o nosso responsável, o responsável da Universal lá na Itália, o bispo Jorge e a sua esposa Juliana, que é um dos países agora principais onde a epidemia está se espalhando. Vamos direto já com a Itália falar com o bispo Jorge e a sua esposa. Tudo bem, bispo Jorge e Juliana? Tudo bom, bispo? Boa noite para o senhor, boa noite, bispo Adilson e também doutor Ricardo. Estamos bem? Boa noite a todos. Vocês estão em Roma, não é isso? Sim, senhor. Estamos na capital, estamos mesmo aqui em Roma. E o país, se eu não me engano, são 38 milhões de pessoas em quarentena. O país todo está de quarentena. Explica pra gente como é que está o dia a dia aí das pessoas na Itália por causa desta pandemia. Nós estamos, bispo, realmente de quarentena desde o último dia 11 de março. Foi decretado o primeiro-ministro, presidente do Conselho, Giuseppe Conte, ele decretou essa quarentena, que as pessoas elas não podem sair de casa, a não ser que tenham motivo de trabalho, ou fazer compras, ou ir para o hospital, ou fazer compras de remédios. E, no caso, as pessoas elas estão limitadas a isso. E até mesmo para se fazer compras, as pessoas elas têm que entrar de poucas pessoas nos locais, seja nos mercados, seja nas farmácias. E, no caso, as pessoas elas não podem ter essa locomoção porque a polícia fica, durante o dia, mandando as pessoas irem para casa para que elas não tenham contatos umas com as outras, aqui na Itália. Juliana, como que está sendo feito aí a questão de comida, compras, os cuidados básicos? Bom, aqui os mercados eles estão abastecidos, né? Por conta do espaço físico de cada mercado, então as pessoas têm que esperar do lado de fora com 1 metro de distância de cada uma, né? Todas com máscaras, luvas, e vão entrando pouco a pouco, mas o mercado está abastecido, tem tudo. E como que está o espírito das pessoas? As pessoas estão com medo, estão confiantes, estão aguardando, estão cooperando, há muita resistência. Nós soubemos que, por exemplo, em Israel há uma resistência, especialmente da população mais idosa. Israel agora está até usando tecnologia de controlar os movimentos das pessoas para que ninguém infectado com o vírus tenha contato com os outros. Como é que está aí o ânimo das pessoas, o comportamento delas diante desta quarentena? Bispo, as pessoas elas aderiram à quarentena, elas estão seguindo a quarentena conforme foi determinado. Assim, o espírito delas, a gente percebe que é forte, é bom no sentido de eles creem que vão superar, eles creem que vão passar esse período, eles creem que vão vencer, mas as pessoas elas estão aderindo. A gente, quando vai nas ruas, por exemplo, no trajeto que eu faço da casa onde eu moro para a igreja, a gente vê que as ruas elas estão vazias, as pessoas aderiram mesmo àquilo que foi determinado, mas a gente percebe até por ações que eles fazem nas redes sociais, falando Força Itália, que é Força Itália, muitas mensagens entre eles de que eles vão superar essa situação, que eles vão passar, que eles vão dar a volta por cima, que o país vai se reerguer, que o país vai voltar ainda mais forte. Então a gente percebe que o espírito dos italianos e também dos estrangeiros, temos muitos estrangeiros aqui, é bom nesse sentido, é bom nessa situação. No início, eles ficaram um pouco, podemos dizer assim, perdidos por conta da situação, mas a gente percebe que a reação deles agora é muito boa, mediante a tudo que foi determinado. A Universal está aí nas principais cidades da Itália. Como que isso está afetando o trabalho da igreja, no caso? As pessoas estão podendo ir à igreja, os pastores estão podendo fazer reunião, continuar com o trabalho. Como que isso está afetando o trabalho da igreja? Então, bispo, assim como eu disse para o senhor, até o dia 11 de março nós podíamos fazer reuniões com as pessoas separadas com mais de 1 metro de distância. Elas teriam que entrar na igreja, lavar as mãos, nós teríamos que colocar avisos para que as pessoas estivessem separadas entre elas com 1 metro de distância. Quando veio esse decreto do 11 de março, foram canceladas as reuniões. As igrejas estão abertas, todas as igrejas estão
abertas, elas podem estar abertas. Nós abrimos as igrejas nos horários normais, mas nós não podemos fazer reuniões. As pessoas elas podem entrar, dependendo do espaço físico da igreja. Aqui, como a nossa igreja, a nossa sede é um pouco maior, então eu posso ter dentro dela de 10 a 15 pessoas. Elas podem entrar de maneira separada, fazem as suas orações, respeitando a distância, lavam as mãos, fazem as suas orações, não podem ficar mais do que 15 minutos e elas têm que retornar. Se eu tiver, por exemplo, digamos para o senhor que eu tenha 25 pessoas, eu tenho que fazer entrar 15, aquelas 15 fazem a oração delas, no máximo aqueles minutos, e depois saem essas e entram aquelas outras 10 para poderem fazer a oração dessa maneira organizada, como eu falei para o senhor. Algum caso de pessoas infectadas com o vírus entre os membros da igreja, obreiros, pastores, ou nenhum caso? Não, senhor. Não, senhor. Aqui nós estamos, todos nós estamos bem, todos nós estamos, os pastores estão trabalhando normalmente, claro, como eu disse para o senhor, sem fazermos as reuniões por conta do decreto, estamos seguindo o decreto que foi determinado, mas abrimos as igrejas, fechamos as igrejas, os pastores estão bem, os obreiros estão bem, todos nós estamos bem, bispo. Muito obrigado, bispo Jorge, Juliana, daqui a pouquinho talvez a gente volte com vocês. Doutor Ricardo, esta cautela toda, o que está acontecendo na Itália, em vários países agora, muitas cidades, municípios no Brasil também já declararam alguma espécie de limitação, de restrição de ajuntamento de pessoas e tudo mais. Isso é importante e é justificado? É justificado, sim. Né? A ideia é evitar, na verdade, que tenha o espalhamento do vírus, né? Embora muitas pessoas possam não ter sintomas ou até os sintomas serem leves, como resfriado, né? O que a gente tem que imaginar é que uma porcentagem dessas pessoas, aí vai variar em torno de até 10%, vão ter casos mais graves. Né? E a hora que você segura o vírus, você segura esse espalhamento, você tende a diminuir uma incidência, né? Um pico de incidência da doença e um pico de pacientes graves, né? Que de certa forma iria poder causar um colapso, a gente imaginar, em saúde, né? Acho que em uma população, por exemplo, São Paulo, que tem 55 milhões de habitantes, o estado de São Paulo é muito parecido, mais ou menos, com o que tem a Itália, né? Se uma porcentagem desses pacientes, uma porcentagem grande, precisasse, por exemplo, de leito de UTI ou de leitos com cuidados mais avançados, talvez não houvesse quantidade para todas as pessoas. Então, é importante que a gente tente evitar o espalhamento da doença exatamente para evitar que algumas pessoas que são mais suscetíveis tenham chance de ter a doença. Quer dizer, a grande preocupação é que os que necessitarem de cuidados médicos, que são a menor parte dos infectados, não encontrem recursos, leitos de UTI ou outros tratamentos disponíveis por causa do grande número. Exatamente. A ideia é que quando você segura, por exemplo, as crianças, ao contrário do que houve com influenza, em que pegava muito criança e pegava gestantes, pessoas mais jovens, adultos jovens, o Covid, ele tem pego mais pessoas mais velhas, né? Que já têm outras doenças, né? Como hipertensão, diabetes, pneumopatas, cardiopatas, né? Então, aí que é o principal alvo. As crianças e os adultos mais jovens tendem, de certa forma, a ter casos leves, né? Mas o problema é passar para as pessoas que tenham maior risco, né? Eu ouvi alguém perguntar que exatamente porque há poucos casos reportados em crianças. Parece que as crianças têm, não sei se uma imunidade maior ou as pessoas mais idosas têm mais susceptibilidade. E por que, então, que as escolas estão sendo canceladas, as aulas estão sendo canceladas, se as crianças são as de menor risco, digamos assim? Porque as crianças... Todo mundo que tem filho pequeno já teve essa experiência, né, de numa classe uma criança está com uma doença, daí no dia seguinte todos os coleguinhas estão e no final da semana os pais todos daquela classe, alguns têm sintomas, né? Então assim... A propagação entre as crianças acaba sendo muito rápida, eles têm um contato muito, né? Imagina a criança pega um brinquedo, pega com outro, mesmo crianças mais velhas, eles têm um contato corporal maior e de proximidade. Então a chance de você ter a distribuição
né, de vírus, né, dentro do ambiente escolar, ela é muito frequente, é muito fácil, né? Se a gente extrapolar que essa criança vai voltar para casa, vai poder passar para os pais vão trabalhar, podem passar para outras pessoas do trabalho, né? E principalmente, né, esse que é o grande problema para os avós, por exemplo, né, que seria a população de maior risco, né? Então isso justifica exatamente a gente ter esse controle, principalmente com as escolas. Elas podem ser portadoras, ainda que não sofram tantos sintomas. Elas podem ter do vírus com sintomas mais leves e passar para outras pessoas também. Ok. O senhor tem um diagrama aí? Um gráfico. Gráfico. Eu queria que mostrasse o gráfico agora e o doutor vai explicar, não sei se dá para aumentar um pouco isso, mas... Então, na verdade, assim, esse gráfico, a gente tem 3 curvas. Tem uma curva maior, que é uma curva que tem uma ascensão mais rápida, que seria o comportamento da doença caso você não tivesse todos os cuidados de contenção que a gente tem. Né? Então, teria... A hora que você começa a ter a ascensão da curva, que é essa curva mais escura, ela é rápida, né, com aumento exponencial em progressão geométrica dos casos de doença. A gente tem uma outra curva, que acho que é uma curva que para mim é como se fosse um violeta, que é uma curva em que você tem os cuidados, mas sem essa adequação de um pouco de confinamento, como a gente está dizendo, né? Em que você tem uma diminuição, né, desse pico, você consegue controlar, né, que é o que a gente quer. Na verdade, essa violeta é o que a gente quer, que você consiga controlar da forma adequada, que você diminui de uma certa forma verdadeiramente os casos. E aquela outra curva que a gente tem, que tem a mais tardia, quando você não tem esse confinamento adequado, quando você não tem esses cuidados maiores, você até pode reduzir numa fase inicial, mas você tem um pico tardio. Ou seja, que é azul ali. Que é essa azul, exatamente. Então, você, na verdade, posterga o problema, mas você vai ter um pico secundário. Então, o que está tentando evitar exatamente é isso, ter essa curva menor, mais achatada e sem esse refluxo, né, essa segunda onda tardia. O melhor cenário seria o que então, Seria doutor? Esse violeta. Ok, esse violeta. Quer dizer, não um pico não muito grande e estender o quanto mais possível para que não haja nem o pico e nem que haja uma volta depois da epidemia. Exatamente. Agora, doutor, no começo, quando as primeiras notícias começaram a chegar, um dos questionamentos que eu tive foi o seguinte: a informação que a gente recebeu é que, comparado a outros vírus, ele tem baixa letalidade. Por que com esse vírus, com o coronavírus, por que os governos do mundo entraram nesse pânico? Se a letalidade é menor, o que fez com que todos tivessem essa mobilização e a preocupação é maior com outros de letalidade menor? Acho que a primeira resposta disso é que foi uma coisa nova, né? Então, assim, quando ele surgiu na China, ele surgiu de uma maneira que, foi inesperado. Na verdade, ele surgiu no final do ano passado, já em outubro, já existiam alguns relatos de casos virais que não estavam muito bem explicados, e aí tinha o contexto que era outono e inverno, eventualmente fosse algum vírus mais comum, mas que estava se comportando de uma forma um pouco diferente, né? E principalmente na população mais idosa acabava tendo uma ação mais importante, mais letal do que se imaginava. Então essa foi a ideia. Quando eles perceberam isso, foi no final do ano passado, né? E no começo desse ano, já quando eles declararam para o mundo, já estava numa fase em que o número de pessoas infectadas era muito alto, né? Ele veio de uma forma diferente, né? A gente é um vírus novo que ninguém entende muito bem ainda como é que é o comportamento dele, né? Ele é de uma família que deu muito problema no começo desse século, né? Em 2002 houve a SARS-1, né? Que também pegou o Oriente e que teve uma mortalidade maior. Teve outro primo desse vírus, que seria o MERS, que pegou o Oriente Médio,
né, no final, acho que foi um pouco antes do influenza, e que teve uma mortalidade bem alta. Então, assim, por ser uma família de vírus que houve problemas, chamou-se muito a atenção. E esse comportamento um pouco diferente dele, principalmente em relação à população mais idosa. E o fato desse vírus ser um vírus que se espalha com uma facilidade grande, e uma pessoa infectada pode infectar de 2,5 a 5 pessoas, chamou a atenção, né? E como foi uma região específica da China, que teve, não foi a China como um todo, mas foi a província de Wuhan, na verdade acabou-se tendo até um estudo populacional em relação a esse vírus, né? Então acho que é aí que chamou muito a atenção. E o tratamento também tem que ser diferente das outras? Isso? Vamos lá, o tratamento, por exemplo, em relação à influenza. O influenza, ele tem vacina e tem medicação, né? Que é o oseltamivir ou Tamiflu, que é o nome mais comum comercial. No caso do Covid, né, esse vírus ele não tem ainda nem a vacina, nem um tratamento específico. Parece que ele compartilha algumas, dentro da sua estrutura, algumas partes que são parecidas, por exemplo, com o vírus da AIDS. Por isso, isso é, como a gente chama em medicina off-label, ou seja, fora da bula da medicação, mas existe a possibilidade do uso em pacientes mais graves de uma medicação que é usada, por exemplo, no tratamento dos pacientes HIV positivos, que é o nome como é o tenofovir, o nome comercial Kaletra, que é uma medicação. Mas isso é totalmente ainda de experimental, mas é um tratamento fora da bula, né? Por isso parecer, mas ainda não é um tratamento específico para o Covid, né? Mas segundo relatos, cerca de 80% a 90% das pessoas infectadas recuperam do coronavírus. Estão recuperando por si só, pela imunidade? Sim, por si só, né? Assim, 80% a 90% dos casos são casos tranquilos. O paciente vai ter um resfriado, um quadro, às vezes um pouco de febre, um resfriado um pouquinho mais forte, né? O que a gente está falando é da minoria dos pacientes, né? Que são os pacientes que necessitam de acompanhamento médico, né? E esses pacientes, eventualmente, podem se usar de algumas medicações, ainda não são medicações específicas, mas existem relatos que possam ajudar na sua evolução. Ou seja, se chega um paciente agora no hospital e testa positivo, ele sai de lá com que receita? O que ele leva para cá? Hoje, paciente que está assintomático, oligossintomático, ou seja, com poucos sintomas, que não há necessidade de internação, esse paciente vai voltar para casa com orientação de ficar 14 dias em isolamento, né, e medicação para ser um resfriado mesmo, né? Por sintomas? Paracetamol, dipirona, né? Se ele faz uso de inalação é uma quadro à parte, mas assim, paracetamol, dipirona e medicações que ele faça uso habitual e principalmente, se ele tiver usando medicações para diabetes, pressão, etc., manter as medicações que ele usa normalmente é super importante. Bom, vamos saber como é que o chefe da Secretaria de Comunicação Social, Fábio Van Garden, que foi diagnosticado com coronavírus, está tratando da sua condição. Fábio, tudo bem? Bem-vindo ao programa. Boa noite, Bispo. Boa noite, doutor. Boa noite aos ouvintes. Eu estou no 4º dia da doença, desde que testei positivo, Bispo, e é muito curioso. Cada dia o corpo reage de uma forma diferente. Eu tive febre na terça-feira, à noite. Fiz o teste em São Paulo na quarta, à tarde. E entrei em isolamento direto, em casa. Não estou tomando medicação nenhuma, conforme o doutor bem explicou, porque eu não tive febre. Na quinta, na sexta, eu quase não tive sintomas, estava disposto, me alimentando bem. Nas 2 últimas noites, eu já tive mais dificuldade para dormir, e a noite de ontem, eu não tive uma noite boa. Eu tive muito suor durante a noite, acordei com tosse e um pouco de dor no corpo. Continuo sem dor de garganta,
e um pouco menos disposto, com menos apetite. E não está tomando nenhum tipo de medicamento, fazendo qualquer tipo de tratamento para isso? Nada, nem antitérmico, já que eu não tive febre. Nada. Estou em isolamento completo em casa, a família se mudou, as refeições são trazidas em copos e materiais descartáveis, embalados, e toda a higiene do quarto é feita com luva, avental, touca, bota, todos os materiais anti-infectantes possíveis. E a recomendação da sua quarentena é por quanto tempo? Assim como o doutor falou, entre 7 e 14 dias eu volto. Não sei se é necessário testar de novo, mas sumindo os sintomas, provavelmente eu saio da quarentena sem nenhuma precipitação. Eu estou no 4º dia, terminando o 4º dia após o teste, o 5º dia desde que eu tive o primeiro sintoma de febre, e devo ficar pelo menos mais 7 dias em isolamento aqui em casa em São Paulo. E ninguém da sua família, amigos mais próximos também foram infectados, diagnosticados? Então, todos que moram aqui em casa fizeram o teste na 5ª, eu fiz o teste na 4ª, e todos testaram negativo até o presente momento. Que ótimo. Com relação aos membros, tanto da comitiva presidencial, como também os que não estavam na comitiva presidencial, mas que participaram de parte dos eventos em Miami, muitos foram contaminados. O presidente Trump fez o teste, acho que nos últimos 2 dias, se não me engano, e também foi dado negativo. O presidente Bolsonaro também reportou negativo, mas muitos que estavam lá já foram diagnosticados também com coronavírus. Sim, a gente teve o caso, o meu da SECOM, o meu secretário adjunto, que também não estava na comitiva, mas como ele mora em Miami com a família, também testou positivo. O chefe do cerimonial do Palácio do Planalto, eu soube hoje, que também testou positivo. O embaixador Nestor Foster, do Brasil nos Estados Unidos, testou positivo. A advogada do partido do presidente, Aliança, também testou positivo. Empresários que acompanharam o evento na terça-feira também testaram positivo. O prefeito de Miami, que a gente nem teve contato, também testou positivo. Quer dizer, o contágio realmente é fácil e rápido, né? Como o doutor estava falando. Doutor, há risco de reinfecção quando a pessoa se cura do coronavírus? Ela pode realmente adquirir novamente o vírus? A princípio não, mas a gente tem 2 casos relatados na China de uma segunda infecção. Então, o que a gente não sabe eventualmente se nesse caso houve alguma mutação do vírus que facilitou ter uma segunda infecção. Mas de certa forma, assim como uma grande parte das doenças, né, uma vez que você tem a doença, que você faça um anticorpo, você, de certa forma, você está imune àquela doença e não vai ter a reinfecção. Ok. Eu queria, desculpa, fazer uma pergunta ao secretário. Favor. Secretário, boa noite, é Bispo Adilson. Boa noite, Bispo. Certamente o senhor já teve outras gripes, sintomas de gripe. Se comparados os sintomas, aquilo que o senhor está sentindo agora, a pior gripe que o senhor já teve, em nível mais elevado, abaixo? O que o senhor pode dizer disso? Muito boa pergunta, Bispo, muito boa pergunta. Comparado com a pior gripe que eu já tive, o coronavírus é mais leve, Resta saber quanto tempo o coronavírus vai perdurar dentro do meu organismo. Mas comparando a pior gripe com os sintomas que eu tenho hoje, o coronavírus perde de uma gripe mais intensa. Eu acho que isso é importante para tranquilizar as pessoas também. E é o que é o esperado, né? Que a maior parte das pessoas seja um quadro mais leve do que uma gripe mesmo, que é o caso lá do vírus do influenza, que é um vírus que derruba muito rápido o paciente, né? Ok, secretário, muito obrigado pela participação. Alguma coisa mais a acrescentar? Eu acho que vale a pena, Bispo, o senhor que é um mestre em tratar do psicológico das pessoas, é muito complicado o isolamento. Então, vale a pena
as pessoas terem a Bíblia, terem uma boa leitura, terem um bom apoio, porque de fato a orientação médica reza um isolamento completo entre 7 e 14 dias. E ficar afastado da família, sozinho, trancado num quarto, entre 7 e 14 dias, é necessário ter a cabeça bem no lugar. Ok. Bom, melhoras. Obrigado. Creio que você vai sair dessa e vai estar mais forte, imunizado. Muito obrigado. Boa noite. Bom? Muito obrigado pela participação. Secretário da Comunicação Social, chefe da Secretaria de Comunicação Social, Fábio Van Garden, infectado com coronavírus 4 dias atrás, está aí em quarentena. Eu tenho aqui uma pergunta, doutor, pelo Facebook, da Rosângela Costa, de Juiz de Fora. Ela diz assim: é mito ou verdade que o vinagre é mais qualificado do que o álcool gel na asepsia das mãos? É mito. É mito? É mito, né? Assim, acho que o álcool gel, ele é indicado, né? Assim, lavar a mão com água e sabão também é muito indicado, né? Então, assim, o que a gente tem, existem vários estudos que comparam lavar a mão com álcool gel, e o álcool gel, tem a mesma eficácia, né? A não ser que você tenha alguma sujeira aparente, aí tem que lavar a mão realmente com água e sabão. Mas lavar direito a mão, seja de uma maneira, né, correta, na pia, com água, sabonete, etc., e álcool gel, são as maneiras indicadas. Como o álcool gel é mais prático, né? Quando você consegue achar, hoje em dia teve esse problema que está sumindo das prateleiras, mas assim, ele é mais prático porque você carrega na bolsa, né, na maleta, tudo é fácil carregar, e é mais prático, você põe logo, seca, né? Ele é mais usado, mas é ou álcool gel ou lavar a mão com água e sabão. Só que assim, o que a gente fala não é exatamente só pegar e colocar rapidinho, né? Tem todo um passo, um processo correto de lavagem de mãos para você poder estar realmente, né? O tempo, eu ouvi na rádio, eu achei que é muito interessante para explicar para as crianças, por exemplo, que o tempo certo de lavar a mão com álcool gel é o tempo de cantar o parabéns para você. Então, se a criança conseguir cantar o parabéns para você, ficcionando e lavando as mãos, é o tempo correto de lavagem. Cerca de 20 segundos eu ouvi, parece. Mais ou menos. Por aí. Desculpa, e de quanto em quanto tempo? Porque eu estive no aeroporto essa semana, sexta-feira, e eu reparei que tinha um rapaz com máscara na fila e toda hora ele colocava o álcool em gel e fazia assim, além da máscara. Eu vi que ele estava bem, estava em pânico. Assim, na prática, qual é o grande problema? A gente tem mania, e isso é uma forma involuntária, subconsciente, de ficar colocando, às vezes, a mão no nariz, no olho, na boca, etc. E a gente põe a mão nos lugares. Então, se eu estou com o coronavírus, ou com influenza, com qualquer um desses vírus respiratórios, tuço, quem quiser, ou estou com secreção nasal, coço o nariz, põe a mão aqui, e vem outra pessoa, depois de um tempo, e põe a mão aqui, né? Esses vírus, às vezes, duram 12 horas, 24 horas, conforme os vírus no ambiente. Ele põe a mão aqui, põe a mão no nariz ou na boca, ele pode pegar a doença. Né? Então, acho que está mais ligado ao que a pessoa faz do que ao tempo. Exatamente. Onde ela vai, onde ela toca. Corrimão, por exemplo. O ideal é isso, né? Assim, eu achei engraçado isso, porque hoje as pessoas, de certa forma, elas vão começar a tomar cuidado. Outro dia eu vi uma reportagem na televisão, um repórter perguntando para o rapaz no metrô que agora vai ter que pôr a mão no corrimão e lavar a mão. O certo seria sempre fazer isso, né? Acho que agora vai ter algum momento que talvez nós adquirimos e mantemos alguns hábitos que já deviam ser antigos, né? Mas respondendo assim, não é questão de ficar de 5 minutos lavando. Acho que a questão toda teve algum contato com alguma superfície diferente, né? Corrimão, no metrô, no ônibus, que tem também não é bem corrimão, mas onde a pessoa segura, né? Qualquer lugar diferente que outras pessoas tenham colocado a mão, lavar. Né? Lavar a mão com álcool gel. E veio aquele incômodo, vontade de coçar o nariz, qual é a dica? Lava a mão com álcool gel antes. Lava a mão antes. Tenta. Ou pega um paninho, né? Um papel, um pano. O antebraço. Se quiser, né, espirrar, principalmente, usar o antebraço ou a mão. É que a mão depois tem que passar álcool gel. E o antebraço, às vezes, mais difícil. Mas, de qualquer maneira, evitar, né, espalhar. Porque quando você espirra, você espalha
as gotículas e as pessoas podem pegar, né, se tiver. Nós começamos hoje esse procedimento em todas as igrejas universal. Na entrada, antes da reunião, todas as pessoas são requeridas a lavar as mãos com água e sabão e depois passar o álcool gel, uma precaução que nós estamos tomando em todas as nossas igrejas, em todo o Brasil. Mas, falando em fake news, né, como essa pergunta aí do Vinagre, vamos a uma matéria que fala aí das principais fake news que estão se espalhando sobre o coronavírus. Preste bastante atenção para você não cair em uma delas. A rede de TV Fox News divulgou sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro estaria com o coronavírus, mas a notícia é falsa. Segundo a emissora norte-americana, o resultado do primeiro exame do presidente teria sido positivo e que estava sendo aguardada a conclusão de um segundo exame. A TV atribuiu a informação ao filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro. Logo em seguida, o deputado publicou um desmentido numa rede social. Muito boato e pouca informação, escreveu. Eduardo Bolsonaro concluiu dizendo que sempre há aqueles que soltam mentiras na mídia. E caso a história se confirme, eles dizem, eu falei. Caso contrário, será só mais uma fake news para conta. No Irã, 40 pessoas morreram em consequência de beber álcool usado para limpeza ou bebidas contrabandeadas. O país, de regime muçulmano xiita, proíbe o uso de bebidas alcoólicas pela população. Na Índia, chega a ser bizarra a fake news divulgada por uma deputada do partido do primeiro-ministro. Ela foi criticada por médicos e políticos por ter declarado a jornalistas que a urina de vaca e estrume poderiam ser usados para curar a doença do coronavírus. Na França, o governo precisou publicar uma nota nas redes sociais desmentindo que a cocaína proteja contra o Covid-19, como anunciava a fake news. A mensagem oficial alertou: a cocaína é uma droga viciante que causa efeitos colaterais sérios. Na Itália, o segundo país mais afetado no mundo pelo coronavírus, atrás só da China, as fake news foram usadas para dar um golpe. Nas ruas de várias cidades foram distribuídos folhetos que anunciavam uma vacina à venda na Suíça. Os interessados deveriam depositar 50 euros num banco suíço, o equivalente a R$270. No Brasil, políticos também espalharam fake news. Foi publicada numa rede social que a China já estaria usando uma vacina para deter o vírus. Mas a vacina não existe. Mais tarde, um dos políticos voltou às redes sociais e admitiu que o medicamento não era vacina, mas sim um antiviral já usado para o tratamento de outras doenças. O medicamento está sendo usado agora na China contra alguns dos sintomas do novo coronavírus. A probabilidade é que as fake news não parem de se espalhar por aí. É importante você buscar, verificar as fontes, não é? As fontes das notícias e buscar a notícia na fonte que é a autoridade no assunto. Nós temos aqui o site do Ministério da Saúde, doutor Ricardo, eu não sei agora se a nossa produção puder colocar aí no rodapé, não sei se o senhor sabe, saúde.gov.br, se não me engano. Deve ser www.saude.gov.br. Bom, você pode fazer o Google também, Ministério da Saúde, você pode procurar e lá sempre tem as informações oficiais. Agora, uma pergunta sobre a máscara, doutor. As pessoas estão aí comprando máscara, correndo atrás de comprar máscara. Quão importante é usar a máscara e quem deve usar a máscara se precisar? Então, assim, de certa forma, deve usar a máscara aquela pessoa que tem algum sintoma respiratório. Então, se a pessoa... Bom, em primeiro lugar, hoje em dia, se a pessoa está com sintoma respiratório, a melhor indicação é que ela não fique circulando, que ela tente ficar ao máximo possível restrita em casa. Agora, se essa pessoa vai, por exemplo, procurar um serviço médico, o ideal é que assim que ela chega, ela no hospital, no pronto-socorro, onde ela for, ela coloque a máscara para, de certa forma, já se evitar
o contágio para outras pessoas, né? A máscara que quem atende a população usa é um pouco diferente, né? Então, assim, o paciente que chegar e for identificado, ele vai usar uma máscara cirúrgica. A ideia desta máscara cirúrgica não é evitar que ele pegue alguma coisa, é evitar que ele passe alguma coisa, né? A equipe que vai atendê-lo vai usar uma máscara chamada N95, que é uma máscara mais grossa. Essa sim acaba protegendo o profissional de saúde que vai atendê-lo, né? O que a gente vê, e é comum principalmente em países, né, do Oriente, da Ásia, é que a população lá tem esse costume de ficar usando, todo mundo praticamente vai ver a foto da China. Mesmo fora do coronavírus. Todo mundo sempre usa qualquer coisa. Isso aí foi sequela dos eventos anteriores, né? Mas a ideia é, se a pessoa tem algum sintoma respiratório, para não passar para as demais pessoas, passar. O que tem se orientado, por exemplo, no Moriá se faz isso também, as pessoas que fazem um atendimento, por exemplo, quando a pessoa chega no hospital, né, o atendente, o pessoal que faz a ficha, né, o pessoal que vai atender em primeiro momento o paciente, como a gente não sabe quem está chegando, eles estão usando uma máscara cirúrgica de proteção. Isso também tem se feito de uma certa forma, né? E a equipe médica, a equipe que vai ter contato muito próximo, aí usa uma máscara N95. Ok, a Larissa Souza está perguntando aqui, minha filha, na última quinta e sexta-feira, teve muita febre, moleza no corpo, mas passou. Ela reclamava de dor de cabeça e hoje ela começou com tosse e catarro verde. Devo levá-la ao hospital para fazer o teste do coronavírus? Então, geralmente, né, assim, as doenças respiratórias continuam existindo, né? Então, assim, o influenza, ele continua aí, o vírus da gripe, o rinovírus e o adenovírus, que são os vírus do resfriado, e uma série de outros vírus respiratórios que existem além do coronavírus. Em criança, de certa forma, o coronavírus acaba tendo uma menor sintomatologia do que, por exemplo, o vírus da gripe. Então, esses sintomas de uma criança com febre mais alta, com sintomas mais importantes, lembra muito mais até o quadro, por exemplo, do influenza, do que de um quadro do coronavírus, né? O que pode ser feito é procurar o serviço médico e aí testar, principalmente, acho que o primeiro passo é testar para influenza, né? E lembrando que agora, só fazendo um adendo, vai ter a vacinação na rede pública a partir do dia 23 de março e agora na rede privada, a partir de amanhã, já tem vários lugares que já estão tendo a vacina. Que é vacina para a influenza. Influenza, que é importante vacinar. Mas voltando ao caso da menina, esses sintomas me lembram muito mais a gripe do que, na verdade, o coronavírus, né? Uma coisa que tem sido feita na impossibilidade de se testar, por exemplo, o coronavírus e a influenza, o que tem se falado é, conforme o caso, você testa o coronavírus, né, e dá o Tamiflu, porque se você tem o coronavírus negativo e o Tamiflu positivo, e não escolheu o teste da influenza, você pode tomar o Tamiflu e vai estar tratando, né? Mas no caso específico dela, acho que a melhor coisa é ela procurar, pensando no caso de gripe, não no caso de coronavírus. Agora, doutor, qual é o risco, por causa desse pânico, né, que as pessoas acabam entrando em pânico devido às muitas notícias, qual é o risco para elas de ficarem indo no hospital sem necessidade? A pessoa teve uma coriza, por exemplo, ela já corre para o hospital. Qual o risco? Isso fica mais perigoso para a população? Fica o risco da pessoa que está com poucos sintomas procurar o pronto-socorro do hospital de uma forma desnecessária, né? É ela pegar a doença, né? Seja o coronavírus, se alguém infectado, seja outra doença respiratória, né? Ou influenza, ou algum outro vírus respiratório, rinovírus. Por quê? A recomendação, vamos supor que o paciente seja realmente um paciente que tenha coronavírus, né? Como a gente foi dito, a maior parte dos casos vai ser um resfriado, uma gripe leve, né? Não vai tomar uma medicação específica, porque não se tem essa medicação específica, né? Não vai ter uma vacina específica, não vai ter nada. Esse vai ser medicado para os sintomas, né? Para tirar sintoma, dor de cabeça, dor de garganta, vai tomar na verdade, um antitérmico e um analgésico. Então, a recomendação tem sintomas leves, não procurar.
Porque realmente superlota os pronto-socorros, vai ficar exposto a outras pessoas e aí sim tem o risco de pegar alguma outra coisa. Porque eu já percebi que quanto mais as pessoas assistem notícias sobre o coronavírus, mais elas ficam paranoicas com o coronavírus. Então, ela dá um espirro, ela pensa, estou com coronavírus. Eu peguei o coronavírus. Então, ela quer logo saber se ela está com coronavírus. É importante as pessoas se acalmarem, não é? Quem, de fato, o senhor recomendaria, assim, quem, de fato, deveria, em que caso a pessoa deveria pensar assim, eu preciso ir ao médico? Isso aqui já passou de um nível que eu preciso ir ao médico. Bom, já acho que o grande limitante é os sintomas da pessoa. Se são sintomas leves, dor de garganta, mal-estar, uma febrícula, é uma situação que com certeza não deve ir. Se começa a ter sintomas, por exemplo, de uma febre mais alta mantida, um quadro respiratório principalmente, esse vírus tende a ser sintomas respiratórios importantes, então começa a ter falta de ar, né? O paciente começa a se sentir muito cansado, fazer suas atividades de uma forma desproporcional, esse paciente sim deve ir procurar o serviço médico, né? Atenção a alguns casos, por exemplo, paciente pneumopata que já tem esses sintomas, muitas vezes, né? Um paciente que tem um ADPOC, um enfisемatoso, um asmático grave, que já tem esses sintomas. É um paciente de risco. Então, assim, o ideal é você começar a sentir sintomas, né, tem um quadro infeccioso que está piorando muito o seu quadro de base, né, ele deve procurar o seu médico ou procurar o serviço médico. Cardiopatas também, né, esse vírus pega um pouquinho, né, a gente tem uma incidência um pouco maior de miocardite do que, por exemplo, no vírus da influenza. Então, também tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nós temos duas perguntas interessantes aqui. Uma é sobre qual produto lavar as mãos, se tem algum produto específico que é mais eficaz no lavar as mãos. Diferença entre lavar as mãos com sabão ou com sabonete, se é um sabão sem perfume, pode ser qualquer sabão, não tem diferença? Qualquer sabão. Né? E assim, lavar por pelo menos 20 segundos. O ideal é lavar 20 segundos, né, entre os dedos, né? Lavar o antebraço também, né? Então a gente lava a mão, mas eventualmente aqui está infectado. Então, o ideal é lavar a mão e o antebraço também por 20 segundos. E outra pergunta aqui. Existe alguma forma de fortalecer a imunidade do corpo para não ter o contágio do Covid-19? Pelo depoimento do secretário, observamos que quase todos testaram positivo, o que denota um contágio muito rápido e indistinto. Mas os presidentes não foram infectados. Quer dizer, a questão de... Eu já ouvi também falar, alguns médicos recomendarem o fortalecimento da imunidade. Como que isso pode ser feito e realmente é importante no combate, na prevenção do contágio? Então, assim, o contágio realmente é fácil, né? Esse vírus, né, esse número varia um pouco, mas entre 2,5 e 5 pessoas por infectado podem pegar. Então, ele é de fácil distribuição, porém, né, algumas pessoas são mais suscetíveis que outras, né? Não é todo mundo que teve contato. Por exemplo, no caso do secretário, a família teve contato com ele e nem por isso pegou, né? Também depende da fase em que a pessoa está, né? Talvez no caso dele, o contato da família foi numa fase ainda que ele tinha pouco... O vírus, a viremia, que é a quantidade de vírus dentro da pessoa, também ela faz a curva exponencial. Numa fase inicial, a quantidade de vírus é baixa, ela passa pouco. A hora que você pega e você tem um aumento desse vírus no corpo, você passa mais, né? Então, tem essas questões todas. Em relação à imunidade. Quem tem algum problema de imunidade, né, são os imunossuprimidos, os transplantados, as pessoas que são HIV positivo, as pessoas que têm alguma imunodeficiência primária, né? De certa forma, os diabéticos podem ser considerados também como imunossuprimidos, eles têm um risco maior. Então, eles são fatores de risco. Então, são as pessoas idosas, pessoas que têm comorbidades, né, e pessoas imunossuprimidas. São um grande fator de risco para esse problema. Então, elas têm que tomar muito cuidado e entrar em contato com a equipe médica que acompanha, né, de certa forma, se orientar bem. Não existe nenhum remédio milagroso. A gente ouve também fake news direto na internet de soro, que esse soro aumenta a imunidade ou que tenha medicamentos que aumentem a imunidade. Na prática, né, a gente sabe que não existe nenhum milagre desses. O que tem é uma boa alimentação. De certa forma, se você tem uma boa alimentação, então
lifestyle adequado, não tem as comorbidades. Ou se você tem, por exemplo, diabetes, pressão, colesterol, etc., está tudo controlado, também é uma outra fase. Você se está mais protegido se as suas doenças de base estão bem controladas, né? E tomar os cuidados, né, todos de evitar confinamento, etc. Não existe um milagre assim de eu vou tomar e isso vai me proteger. Não existe um escudo, né? Mas a alimentação que fortalece vitamina C, sim, a alimentação que fortalece vitamina B, tomar sol, vitamina D. Sim, se alimentar, assim, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável. Obviamente, se você no dia a dia a gente acaba tendo uma alimentação ruim muitas vezes, né? Pela pressa, etc. Acaba não tendo uma alimentação adequada. Se por acaso existe alguma deficiência, aí sim, tomar vitamina C, vitamina B, D, etc. Assim, se houver uma deficiência muito grande na alimentação. Doutor, o senhor acha que a mídia está incitando pânico ou é justificado? Eu acho que os cuidados são justificados, né? Assim, acho que as medidas estão sendo corretas. Como a gente mostrou naquele gráfico, né? De certa forma, você tem um certo confinamento de grandes, né? Evitar jogos, eventos esportivos, eventos de shows, né? Grandes aglomerações. Então, tudo isso é justificado, né? O que não pode haver é pânico. Se a gente fizer tudo certo, se as pessoas, cada um fizer a sua parte, que é tomar os cuidados, lavar a mão, então com álcool gel, etc. Se você está com sintomas respiratórios, também evitar ir trabalhar e passar para outras pessoas, né? Quando vai no médico, usar máscara se você está com sintomas, né? Se você fizer, cada um fizer a sua parte, de certa forma a tendência é que diminua esse problema. Mas é potencial, né? Assim, é difícil a gente copiar os modelos, né? A China foi diferente do que aconteceu na Itália, né? Um dos fatores que se tentou falar, talvez, é que na Itália tem uma população idosa maior, por isso que a mortalidade na Itália foi maior do que na China, né? Então, assim, não dá para a gente prever 100% como vai ser no Brasil. A gente copiou. Agora, uma vantagem é que aqui a gente anteveio um pouco os problemas, né? Está se tomando as medidas e tomando os cuidados muito antes, né? Já vai fazer quase um mês desde que aquela leva de brasileiros veio de Wuhan para cá, né? Foram buscar lá. E de lá para cá, as medidas de controle, de cuidado, o Ministério da Saúde tem ficado bastante em cima e todos os hospitais, todos os serviços de saúde têm tentado se precaver para esses problemas. Então, acho que talvez isso seja uma coisa positiva em relação a gente. No Brasil, se eu não me engano, os últimos números são 170 infectados, nenhuma morte. Nenhuma morte ainda. Graças a Deus. Esperamos que continue assim. Nós temos a opinião de uma paramédica brasileira lá na Inglaterra, no Reino Unido, e ela postou um vídeo e nós vamos ouvir o que ela tem a dizer e também pedir as opiniões aqui do doutor. Vamos acompanhar. Meu nome é Priscila, eu sou paramédica aqui em Londres e vou fazer um vídeo muito rápido porque eu não aguento mais ouvir falar do tal do coronavírus. Não aguento mais ver as pessoas entrando em pânico como se o mundo fosse acabar. Então, antes de vocês ouvirem a minha opinião paramédica sobre o assunto, eu escrevi aqui uns fatos que eu tirei do World Health Organization, que é um website científico com todas as informações corretas. Então, vamos lá. 80,9%, tá? 80,9% das pessoas que têm coronavírus não passa mais do que uma gripe normal. É bem ameno, a pessoa fica em casa, fica com aquela tosse, sentindo um pouco mal, como se fosse uma gripe, e melhora, tá? 13,8% as pessoas têm que ir para o hospital, porque a gripe talvez tenha virado uma pneumonia e precisa de um tratamento no hospital. 4,7% as pessoas vão ficar em tratamento intensivo, pois a pneumonia está bem perigosa, tá ok? Então esses são fatos, não é minha opinião, é fato, ok? Dessas porcentagens que eu acabei de te falar, 56,6% já se recuperaram. De todas as pessoas que tiveram coronavírus, 56,6% estão super bem, como se nada tivesse acontecido, sem sequela, também, tá? 40% ainda estão com a corona, tá ok? Então ainda não se sabe ainda quando que elas vão se recuperar, mas ainda estão doentes. 3,5% morreram com a corona.
Mas quais são as pessoas mais afetadas? A gente já sabe agora que as crianças não são afetadas pela corona e quando pegam corona tendem a melhorar rápido, tá? Então são as pessoas idosas, principalmente as pessoas de mais de 80 anos. A maioria das mortes que eu te falei aqui, ó, 3,5%, foram nessa faixa etária, tá? Apenas 0,9% foram pessoas mais jovens, né? Então tá, se são as pessoas mais velhas, né? Começa com a pior fase é 80%. Quem tiver mais de 80 anos são as pessoas mais com risco. Mas não são qualquer idosos que vão vir a falecer. São as pessoas, a maioria das pessoas que apresentam sintomas de outras doenças. Por exemplo, sistema cardiovascular, já teve um ataque cardíaco, tem uma insuficiência cardíaca, já tem um problema ali, né? Essas pessoas estão em risco. Pessoas que têm uma diabetes, principalmente diabetes descontrolada, né? Pessoas que têm problema crônico de respiração, tipo o que a gente chama aqui de COPD, enfisema pulmonar. Pessoas que têm como é que fala? Blood pressure. Pressão alta, muito, muito alta. Não é um pouquinho alta, não. São pessoas que têm uma pressão muito alta constantemente. E pessoas, alguns casos, mas também foi bem pequeno, de pessoas que tinham câncer, que não conseguiram sobreviver corona. Mas, gente, é uma porcentagem muito, muito pequena, tá? Então, assim, os números, isso aqui é fato. Isso aqui eu tirei do World Health Organization, né? Então vamos parar pra pensar, porque eu tô assim, preocupada. Eu não tô preocupada com o coronavírus, eu tô preocupada com os seres humanos, cara. Porque a maneira com que a gente tá reagindo isso aqui vai criar um problema mundial de uma escala que ninguém nunca viu. E não é o corona que tá causando isso, é o desespero das pessoas por causa do corona. Eu não tô dizendo que o corona não existe, não, tá aqui, o corona está aqui, as pessoas estão ficando doentes. Mas vamos olhar para os números, né? Tem gente indo pro supermercado, comprando 900 rolos de papel higiênico. Comprando... Eu fico assim, gente, que coisa louca isso. Ah, mas se eu ficar na quarentena, eu preciso de papel higiênico. Gente, eu acho muito doido, porque assim, se alguém virar pra mim e falar, Priscila, você tá com coronavírus, a última coisa que eu vou pensar é se eu tenho papel higiênico em casa. Então eu tô muito confusa com essa maneira de pensar, né? E o engraçado é o seguinte, voltando aos fatos, as pessoas mais afetadas são as pessoas que têm mais de 60 anos, principalmente as pessoas que têm mais de 80 anos. Confere, doutor, muitas coisas que ela falou? Acho que confere tudo, né? Acho que é aquilo que a gente falou, assim, quem tem doenças de base tem que tomar cuidado com elas, né? Então ela falou que o seu pedir é o DPOC, que é o enfisema, bronquite, né? A gente pode estender um pouquinho para asma, pacientes com pressão alta, pacientes que tenham outras cardiopatias e que cuidam, tem que tomar cuidado. Mas é aquela questão, né? As pessoas têm que tomar cuidado independente do coronavírus, né? Acho que tem que tomar cuidado sempre e tomar as medicações de forma correta. Agora, nós temos aí também, falando de fake news, tem uma nova... A Universal sempre foi vítima de fake news. Agora com o coronavírus inventaram mais uma fake news da Universal. Coloca aí, aumenta a imagem, por favor. Dá uma olhada nessa fake news. Olha só, estão dizendo por aí que a Universal estaria vendendo álcool ungido em gel. Ainda bem que fizeram tão mal a coisa que o nome da Universal tá errado ali, tá? Uvinersal. Uvinersal. Ainda bem que quem fez deve ser... Tem um problema de ortografia, de português. Exatamente. Então, isso aí é fake news. É óbvio que a Igreja Universal não está vendendo álcool gel, nunca vendeu nem óleo, nem água, nem nada disso. Qualquer coisa que a pessoa receba, qualquer elemento sagrado que a Igreja, de tempo em tempo, decida distribuir para as pessoas, sempre foi e sempre será gratuito. Isso não existe, isso é fake news e muito maldoso, por sinal. Não caia nessas fake news. Agora, alguém está perguntando aqui se a igreja vai continuar aberta nos próximos dias. Não existe restrição na maioria dos municípios do Brasil ainda com respeito às reuniões em templos religiosos. Em alguns lugares, sim, limitando o número de pessoas. A Universal, como sempre vai obedecer às autoridades, mas a igreja em si não está proibida de manter as suas atividades. A igreja vai continuar aberta, se precisar reduzir o número de pessoas e aumentar o número de reuniões
como lá na Itália está sendo feito, como o pastor falou, algumas pessoas aguardem, outras saírem. Então, isso vai ser feito. As prevenções já estão sendo tomadas, sempre antes de entrar nos cultos, as pessoas estão sendo oferecidas a água e sabão para lavar as mãos, o álcool gel. Estamos procurando manter as pessoas distantes, pelo menos 1 ou 2 cadeiras de distância uma das outras. Estão se evitando oração com imposição de mãos. Enfim, tudo isso está sendo orientado, estamos procurando fazer a nossa parte para evitar qualquer tipo de contágio. Então a resposta é: a igreja continua aberta, funcionando, com as cautelas, segundo orientado pelas autoridades e os órgãos de saúde. Uma coisa a mais, bispo Adilson? A contaminação da dúvida, do pânico e do medo pode ser pior. Exato. Normalmente é pior do que a do coronavírus, por tudo que a gente ouviu aqui. Exato. O medo, a dúvida é o pior vírus que existe. Quando você tem medo, acho que o doutor pode falar sobre isso, independente da fé que professa, quando o paciente fica aterrorizado, seja qual for o diagnóstico dele, né? Quando ele tem medo de alguma coisa, o seu corpo reflete esse medo em termos de fraqueza, de imunidade baixa e tudo mais. Então, você não deve se deixar impressionar, atemorizar por causa dessas informações. Como foi falado, tome as precauções necessárias, como já foi orientado aqui, mas entenda que essa doença não é o pior problema que nós temos de saúde no mundo na atualidade. Você tem muitos problemas muito mais graves, muitos riscos até maiores que você está correndo todo dia. Só que isso não é falado, não está sendo falado com a intensidade que está sendo falado agora. Então é importante você ter fé, manter a sua fé, manter a imunidade espiritual alta também, contra as dúvidas, não ficar se alimentando dessas informações negativas, porque isso não vai ajudar a sua saúde de forma alguma, e nem ninguém ao seu lado. Aliás, tem um versículo que fala sobre esse final de tempos, né, que nós temos visto aí acontecendo. Olha só o que diz lá em Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, né, as doenças, as epidemias, as pandemias e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Nós não estamos dizendo que o coronavírus é o fim do mundo, ainda. Não. Mas se a Bíblia diz, se a Bíblia afirma que esse mundo vai acabar, essa terra vai pegar fogo, o coronavírus é uma faísca. São sinais do que está acontecendo na sociedade, os governos se curvando, o mercado caindo, as pessoas entrando em pânico, os supermercados se esvaziando, por causa de um vírus relativamente de pouca mortalidade. Imagine o que vai acontecer quando as profecias bíblicas estiverem a todo vapor. Isso é importante você receber o alerta, tirar uma lição aí do que está por vir, segundo as profecias dos últimos tempos. É isso. Estou lembrando agora, por exemplo, o Apocalipse fala sobre a terça parte de tudo que é verde, de toda a agricultura destruída, né, comprometida. Imagino o que vem pela frente. Fala do cavalo amarelo, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, o cavalo amarelo, que é o cavalo da doença, da enfermidade. Nós escrevemos um livro sobre isso. Se você quiser, você pode se informar mais a respeito. A terra vai pegar fogo, que fala sobre o que as profecias apocalípticas falam a respeito do que vai acontecer no final dos tempos. Muito importante. Não é uma leitura alarmista, é uma leitura consciente, para você entender o que a palavra de Deus fala a respeito destes tempos. Tá bom? Bom, doutor Ricardo, muito obrigado. Alguma consideração final? Então, assim, acho que algumas considerações rapidinhas. Uma, assim, qualquer dúvida, o site do Ministério da Saúde, ele é super fácil, tranquilo, não é técnico, ele é para a população mesmo, né? Óbvio, tem a parte técnica, mas tem uma parte para a população que é muito simples e as informações que estão lá são bastante corretas e anti-alarmistas mesmo, né? A pessoa deve tomar cuidado com o coronavírus, obviamente, né, a gente está aqui para tomar todos os cuidados possíveis, porém não esquecer de tomar vacina do influenza, porque a influenza mata também, a influenza é
muitas vezes, e pega criança, pega gestante, muitas vezes muito mais grave do que o coronavírus. E tomar as outras vacinas conforme a faixa etária, né, e tomar cuidado com a dengue também. Né? Assim, então, não deixar de, né, evitar água parada, cuidar do vizinho, evitar todo esse tipo de situação, porque as outras doenças que são doenças endêmicas continuam. A gente vai começar agora período frio, né? Daqui a pouco outono, inverno, e aí tá aí. Então a gente tem que tomar todos os cuidados também, além do coronavírus. Muito obrigado, doutor, pela sua participação, muito esclarecedora, e eu espero que você que tenha nos acompanhado tenha também sido ajudado e permaneça aí tomando as precauções necessárias e não se esquecendo de manter principalmente a fé, a imunidade espiritual em alta, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, nós vamos ficando por aqui e até o próximo Entre Linhas aqui com você. Até lá! O sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais como pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus